Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 7 do Assombração, com o segundo episódio da série sobre as investigações do casal Ed e Lorraine Warren. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio você vai conhecer Bill Ramsey, o lobisomem de Londres. Começa agora a sua 7ª experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Apesar de o título deste episódio parecer mais uma lenda entre tantas outras contadas por aí, a história de Bill Ramsey é tão real que foi documentada por vários jornais da época, fazendo o fato chegar até o casal, Ed e Lorraine Warren. Bill ainda era uma criança e tinha apenas 9 anos de idade. E era como qualquer outra criança normal. Até que um dia, ele começou a se sentir muito estranho. O ano era 1952. E no meio de uma tarde de sábado, um vento extremamente gelado passou por ele. A transpiração do corpo ficou tão forte que subiu um mau cheiro que quase fez ele vomitar. E ele começou a sentir uma raiva intensa, extremamente intensa. Algo que parecia um cachorro raivoso prestes a atacar alguém. Até que, de repente, ele começou a ranger os dentes, grunhir, gritar alto e arrancou um poste de madeira que estava fincado no chão e balançava como se fosse um taco de beisebol. Coisa que nem seus pais conseguiam fazer com as próprias mãos por ser muito pesado. Falando nos pais, eles ainda eram um casal jovem e entrou em pânico quando viu o filho de 9 anos fazer aquilo tudo. A cena era assustadora e surreal. Em seguida, Bill começou a roer a cerca de arame da casa com raiva e força, até que começou a soltar um rosnado baixo e a rapidamente se acalmar e voltar ao comportamento normal de uma criança de 9 anos. Anos depois, em entrevista, Bill relatou esse ocorrido e disse: "Você já abriu a porta de um congelador no dia quente? Essa era a sensação. Eu estava brincando em um dia ensolarado e agradável quando de repente um frio absurdo me atingiu. Como se de um momento para outro a temperatura do meu corpo tivesse caído uns 20 graus. O suor congelou no meu corpo e eu comecei a tremer. Era como se alguém tivesse aberto a porta do congelador e me empurrado lá para dentro. E havia aquele fedor. Era um cheiro horrível, insuportável. Eu jamais senti algo como aquilo. Eu pensei que iria vomitar a qualquer momento." Bill passou 15 anos sem demonstrar qualquer outra crise parecida com essa. O tempo passou, o menino cresceu, se casou e foi pai de 3 filhos. Aos 24 anos, ele começou a ter pesadelos envolvendo sua família. E uma figura demoníaca que sempre aparecia. Bill acordava ofegante, suado e com medo. Em uma noite, ele acordou para ouvir o barulho de que seria um animal selvagem dentro do seu próprio quarto. E ele estava certo. Realmente tinha algo lá. Mas era ele mesmo o responsável pelos rangidos. 18 meses depois, os sonhos pararam tão rápido quanto começaram. Era 1983 e Bill estava com uns amigos em um pub da cidade.
Depois de beber umas e outras, Bill começou a sentir os mesmos calafrios e a sensação estranha que sentiu quando tinha os 9 anos de idade. Ele deu uma desculpa e foi para o banheiro. Então ele se olhou no espelho e viu algo parecido com um lobo olhando para ele. E era apenas o começo do que estava para acontecer. Depois disso, ele voltou normalmente a conversar com seus amigos e logo entrou no carro e foi embora com um deles junto. Mas esse caminho de volta para casa não foi nada pacífico. Dentro do carro, Bill começou a rosnar do nada e as mãos começaram a se torcer e ficaram parecidas com as garras de um animal selvagem. Bill virou para seu amigo e tentou morder a perna dele, que estava pilotando o carro. Segundo o relato do próprio amigo, ele conseguiu parar o carro e tentou expulsar o Bill para fora do carro. Ele ainda levou vários minutos e um pouco de esforço para finalmente conseguir tirar Bill de dentro do carro e fugir. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começou a sentir dores fortes no peito e logo pensou que era um possível ataque cardíaco. Ele correu para o hospital mais próximo e foi prontamente atendido. Na sala de emergência do hospital, ele estava tirando a pressão com uma enfermeira e, de repente, Bill afundou os dentes no braço dela e saiu correndo pela enfermaria como se estivesse possuído por um demônio. Tempos depois, testemunhas contaram que Bill tinha encurvado os ombros e as mãos enquanto corria pelos corredores do hospital local. Qualquer pessoa que se aproximasse dele era derrubado facilmente com a força quase sobre-humana que Bill possuía. Uma equipe que trabalhava no hospital naquele momento se reuniu para tentar deter o possível surto de Bill. A polícia também foi chamada e um policial conseguiu colocar algemas nos pulsos dele. Mas isso ainda não era suficiente. Um tranquilizante dado pela equipe médica fez ele dormir rapidamente, dando fim a toda aquela situação. E por lá mesmo no hospital, ele ficou. No dia seguinte, logo de manhã, o efeito do tranquilizante passou e Bill acordou. Depois de um pequeno almoço, o médico assistente ouviu toda a história e recomendou que Bill permanecesse sob observação. Só que ele quis ir embora e assim foi. Em janeiro de 1984, exatamente 2 meses depois do ocorrido, Bill começou a sentir de novo um ataque começando. Ele foi para o mesmo hospital e tudo foi exatamente igual da outra vez. A enfermeira estava sozinha com ele na sala de emergência e tinha medo do que poderia acontecer com ela. Então, a enfermeira disse que iria encontrar um médico. Bill se jogou para um lado e começou com todo aquele ataque selvagem. Por acaso, 4 policiais entravam naquele momento no hospital e logo correram para pegar ele. Lógico, não foi nada fácil. Um dos 4 policiais sofreu feridas tão graves que ele acabou no hospital por mais 4 dias. Bill foi algemado e levado até o carro da polícia rumo à delegacia. No meio do caminho, ele foi ficando normal aos poucos. E quando chegou na delegacia, Bill considerou ficar em um sanatório por um tempo, mas preferiu não ir. Como ele estava claramente com a racionalidade normal, foi liberado pela polícia. Na época e até hoje, muitas pessoas se perguntam se isso não poderia ser um surto ou alguma doença mental que se desenvolvia em Bill. Incontáveis exames de ressonância magnética, raio-x e testes psiquiátricos não puderam determinar o que tinha de errado com ele. Tava na cara que tinha algum problema que precisava ser resolvido. Mas onde Ed e Lorraine Warren entram nesse caso? A história de Bill Ransom apareceu em um programa de TV na época. Lorraine imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído por algum demônio extremamente forte e entrou em contato com a delegacia de polícia que havia sido citada no programa. Depois de longas conversas,
Lorraine conseguiu o contato da família de Bill e logo Ed e Lorraine foram até ele. As conversas e os surtos ou possessões continuaram cada vez mais, até que Ed e Lorraine optaram pelo exorcismo. Durante a primeira sessão, Bill tremia e começou a mudar fisicamente e ficou extremamente parecido com um lobisomem. Ed e Lorraine viram que não conseguiriam resolver aquilo naquele momento e convidaram Bill para ir à igreja deles em Connecticut e passar por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill aceitou o convite e fez a viagem com sua esposa em 1989. Na noite anterior ao exorcismo, Bill teve mais um ataque e tentou estrangular a esposa enquanto dormia. Quando o exorcismo realmente começou, parecia que nada estava acontecendo. O exorcismo estava sendo conduzido em latim e por meia hora nada acontecia. Bill, de repente, ficou com uma aparência completamente diferente, o que já era de costume nessas situações. Bill se contorcia e sua feição ficou deformada pelo demônio que possuía. Suas unhas pareciam garras e a força dele era sobre-humana. Tanto que foi preciso 6 pessoas para segurar ele na cadeira durante o ritual. O exorcismo foi totalmente documentado pelo casal Ed e Lorraine Warren. Durante a sessão, o bispo McKenna junto com Ed ordenaram ao demônio que saísse do corpo de Bill. O exorcismo foi um sucesso. Em 1991, Ed e Lorraine Warren lançaram o livro Werewolf: The True Story, detalhando o caso completo. Bill Ransom apareceu pela última vez em público em 1992, quando ele deu uma nova entrevista falando que nunca mais as possessões se repetiram. Pouco antes de seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em grande frequência, mas desde que o exorcismo aconteceu, nada mais foi registrado. As histórias aqui contadas neste episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. O roteiro deste episódio foi escrito por Mariana Gomes e eu, Levi Palomo. E no próximo episódio do Assombração, mais uma entrevista aqui no nosso estúdio com Luiz Felipe, do canal Molines no YouTube. Você que está ouvindo agora também pode participar mandando um áudio ou texto através do nosso Instagram, @assombraçãopodcast, ou entrar em contato pelo nosso e-mail, podcastassombração@gmail.com. podcastassombração@gmail.com. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 7 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.